como eu vou investir? A gente tem, também falando de maneira bem ampla, duas grandes classes de ativos, tá? Que eu posso ou investir na tal da renda fixa ou investir na tal da renda variável. Então, vamos dar um exemplo aqui, sempre gosto de começar com exemplo. A Denise vai montar um negócio. Ela vai montar um negócio, ela precisa de dinheiro. Qualquer pessoa que vai montar um negócio precisa de dinheiro para montar o negócio. O que ela pode fazer? Ela pode pegar dinheiro emprestado, supondo que ela não tenha o dinheiro. Pode pegar o negócio, pode pegar um dinheiro emprestado, ou ela pode arranjar um sócio, uma sócia, por exemplo. Certo? A renda fixa é onde o empréstimo entra. Então, eu sou investidora. Eu acredito naquilo que a Denise está falando, da capacidade dela de me devolver esse dinheiro. Uhum. Então, eu empresto dinheiro para ela emite um título, e este é um título de renda fixa. A renda fixa, ela se caracteriza principalmente por 2 pontos, tá? A renda fixa, ela já tem determinado como que vai ser o cálculo dos juros que são pagos para esta renda fixa, e ela também tem determinado quando isto vai acontecer. Então, por isso que a gente vê títulos que tem 6 meses, o CDB daquele banco tem 6 meses, tem 5 anos, o título do governo tem 20 anos, aquela debênture tem 10 anos. A renda fixa sempre tem um prazo pré-determinado, é uma renda fixa, porque todo mundo fala, existe aquele bond perpétuo? Existe, mas a gente está falando aqui do nosso dia a dia, não estamos falando de quem vai ficar operando o mercado financeiro, a gente está falando muito mais das pessoas que querem conversar com o pessoal de mercado, os seus prestadores de serviço, assessor, consultor, gerente, e entender o que está falando, se você é médica, se você é artista plástica, seja lá o que for, você tem que entender um pouquinho para conseguir fazer isso. Então, a gente já sabe, a gente vai falar de indexador e prazo. E tem um outro ponto que é muito importante também, que é o emissor. Aqui, a Denise, desculpa, a Denise é a emissora, eu sou a investidora, eu comprei um título emitido pela Denise, eu vou avaliar, ela tem condições de pagar, não tem condições de pagar, de onde que vem esse dinheiro. Por isso que não é uma coisa tão simples, gente, quando vem alguém e oferece pra gente um título de empresas desconhecidas, ou de, eu tenho certeza que tá bom, a gente sabe sim no mercado, empresas quebram e empresas não conseguem pagar, então isso é muito importante. Então, começando pelo ponto do emissor, a gente também pode pegar o emissor e dividir em 2 grandes grupos. Emissor público e emissor privado. O público a gente já falou, é o governo, né? A gente já falou dele aqui. É o Tesouro Direto, fundamentalmente, ou fundos ligados ao Tesouro Direto, né? Aqui a gente tem o governo, é o título público. E o privado. Então, é emprestar para o setor privado, é emprestar para alguém que não é governo. Referência, governo em qualquer lugar do mundo é considerado o melhor risco. Porque se o governo não pagar, todo mundo que está sujeito a tudo que o governo faz, acaba... A ideia é, se o governo quebrou, todo mundo quebrou. Todas as empresas daquele país quebraram, todos os bancos quebraram, então por isso ele é considerado um ativo de menor risco. Exato. E portanto, né, quanto menor o risco, menor a remuneração. Se a gente sabe que a Selic é o quanto o governo paga, a gente já sabe que aquele que não é governo vai ter que pagar Selic mais alguma coisa. Porque senão você vai para o governo. Porque afinal tem o risco de eu quebrar, né, e da Lena ficar sem o dinheiro que ela investiu. Pegamos os emissores público-privado. O privado também a gente tem que dividir em 2 grupos importantes. Instituições financeiras e instituições não financeiras. A instituição financeira, o que ela faz? Ela pega o dinheiro daqui e investe ali. Como é que ela investe? Emprestando este dinheiro. De acordo com a maneira que ela vai emprestar esse dinheiro para fomentar toda uma economia, para fazer com que as coisas aconteçam, ela vai pegar dinheiro mais curto, mas a instituição financeira, né, ela vive disso, vive de pegar o dinheiro para poder fazer alguma coisa. A primeira coisa que a gente tem que pensar na instituição financeira, que eu gosto sempre de dizer, é que existe um cara chamado FGC.
O Fundo Garantidor de Crédito é uma piscina que tem dinheiro de todas as empresas do setor financeiro. Então, eu emprestei para o Gabriel, eu tenho que pegar um pedacinho disso e jogar nessa piscina. Então, quanto mais a empresa empresta, mais ela coloca naquela piscina. Se você é um banco pequeno e empresta menos, você vai usufruir dessa piscina do mesmo jeito. Então, falo isso porque eu considero, minha opinião, e acho que muita gente compartilha dessa opinião, Fundo Garantidor de Crédito é uma coisa muito importante. Regras: o Fundo Garantidor de Crédito protege até 250 mil por título emitido e no total 1 milhão por CPF. Então, isso é bom a gente saber. Então, dentro de investimentos que acontecem nestes valores, a gente mais ou menos que não precisa se preocupar muito com a qualidade do banco. Por quê? Porque a gente tem, da instituição financeira, porque a gente tem lá o Fundo Garantidor de Crédito protegendo. A partir do momento que a gente vai para volumes maiores, a gente tem que olhar também grandes bancos médios, tem que olhar nota de avaliação e tudo mais, tá? Então, este é o grupo de financeiros protegidos pelo FGC. Daí a gente vai para os não financeiros. O que não financeiros? Não financeiros, a gente tem as grandes empresas, principalmente do setor de infraestrutura. Eu vou dar um passo, vou voltar para o banco, só para lembrar, gente, como exemplo. Banco emite CDB, LCI, LCA, letra financeira, LIG. São esses papéis que quem é o devedor é o banco. Não importa se é LCI, se é LCA ou se é CDB. Isso é um problema do banco, eu gosto de falar isso. A diferença é que LCI e LCA, isso é uma aula mais específica, ela também é isenta. Isso que faz diferença. Qual a diferença de LCI e LCA? Tanto faz. Por quê? Porque a LCI é aquele dinheiro que o banco emite uma LCI, pega o dinheiro e empresta para o setor imobiliário. Por isso que aí, o que é uma LCA? É um banco que vai lá, pega o mesmo pool de investidores, pega esse dinheiro e empresta para o setor agrícola. Chama LCA. Mas quem está devendo esse dinheiro é o banco. Então, eu só lembrei de falar alguns exemplos. Daí a gente vai para o setor privado não financeiro. Aqui a gente tem que começar a olhar com bastante cuidado, tá, gente? Porque analisar a capacidade de repagamento de uma empresa, ou seja, o risco de crédito da empresa, não é uma coisa simples. Então, isso eu estou falando para o grupo Women Invest. Então, sempre se preocupem em verificar com o seu assessor, com o seu consultor, quem que está fazendo a avaliação deste risco de crédito. Porque, às vezes, o assessor fala assim, não, é super bom esse crédito. Peraí, é o teu banco que está falando isso, existe um departamento que faz isso, mas tudo bem. Então, debêntures são títulos emitidos por empresas e a gente também tem o tal do CRI e do CRA. O CRI e CRA, eles são títulos securitizados, tá? O que é isso? Para aquela empresa lá do setor agrícola, ou aquelas empresas não terem que pegar diretamente no mercado, existem empresas que vão lá, pegam este crédito, empacotam este crédito e transformam num título. Um título vendável com essas características. Então, CRI, CRA, debêntures são títulos emitidos por empresas não financeiras, tá? Então, a gente falou de emissor. Agora, a gente vai entrar naquilo que a Denise tinha falado dos indexadores. Então, eu vou pegar um dinheiro emprestado, a Denise fala assim, eu sou economista, vou pegar esse dinheiro emprestado, acho que a inflação vai estar bem baixinha, eu vou emitir um título indexado à inflação. Então vai ser IPCA+. Sabe o quê? Eu tô com medo da inflação, eu acho que a taxa de juros básica vai estar super baixa. Lembram lá em 2020, né, no começo da pandemia, que foi lá para baixo, chegou a 2%. Não, eu vou tomar dinheiro emprestado em CDI mais alguma coisa. Ou eu quero decidir, eu vou te pagar 8% ao ano e pronto.
Então, a gente tem 3 indexadores básicos. A gente tem, ou 3, não necessariamente indexadores, 3 maneiras de calcular como esses juros vão ser pagos. Indexando isso à inflação. IPCA+, a gente vê muitas debêntures de IPCA+, e aqui a gente já tem que falar, este mais faz uma diferença grande. Este mais, se ele é 4, se ele é 5, se ele é 6, ele faz, e ele vai variar ao longo do tempo, não é só a inflação. Eu fico tranquila porque eu vou comprar esse título IPCA, então a inflação vai mudar e eu tô... Tá, você tá tranquila com a parte da inflação. Só que aquele a mais, ele faz diferença no valor do seu título. E ele também, ele tem que ser proporcional ao risco de crédito. Se você receber do seu banco aquela listinha, você vai ter lá todos os tipos de papéis e quais são as remunerações. Então, o indexador 1 é a inflação. Indexador 2, o CDI. Lembra? CDI é Selic. Então, o que vai acontecer? Se amanhã, e a gente acha que isso vai acontecer, o Copom fala assim, baixamos a Selic em 0,5. Hoje a Selic está 11,75. Se amanhã o Copom anuncia que ela vai para 11,25, na quinta-feira o seu título já está calculando, porque esses títulos são calculados por dia, né, um cálculo assim, ele já vai estar levando 11,25 em consideração e não 11,75. Daria 6 semanas. De novo, o Banco Central fala, abaixei mais 0,5, foi para 10,75. O seu título, ele vai calcular 10,75. O inverso também, você acha que está subindo? Então, às vezes, assim, eu acho que a inflação vai segurar, tô achando que a inflação está muito forte, acho que o Banco Central vai ter que aumentar a taxa de juros. Então, este é o movimento da Selic, né? Quando você tem um título indexado a isso, você fala, então se a gente sabe que a taxa de juros está caindo, por que eu vou comprar papel indexado ao CDI? Porque a gente não sabe a velocidade. 2, que ainda tá gordo pra caramba, né? Então, e a inflação, mas eu posso comprar inflação mais alguma coisa. Mas se você hoje pegar inflação mais 4 versus CDI, quem ganha, Dê? CDI. Quanto que tá a inflação? Inflação fechou 4 e pouco, vai fechar esse ano menos de 4. Exato. Esse tá 3 e alguma coisa, né? Mas 3 e pouco, mais 4, 5, do que a gente tá falando? A gente tá falando de menos de 10. Sim. Então, e tem também o tempo. Então, acha-se, o foco saiu hoje, na verdade, que vai terminar em 9%. Isso. Estimativa. Então, vamos lá. Então, eu tenho inflação, tenho CDI e tenho pré-fixada, que é aquela, vou te pagar 10. Vou te pagar 10. Então, assim, tem um título aqui que tá pagando 10,5 para 3 anos, 10,5 ao ano para 3 anos. Se eu tô achando, hoje o CDI tá 11,75, é bem abaixo do CDI, né? Mas ele tá no movimento de queda. Estes cálculos precisam ser feitos, tá? Deixa eu fazer um parênteses aí, que você citou Focus, eu acho legal falar do que é Focus, né? Isso é super importante. Quem já tá no Women Invest há bastante tempo já ouviu a Denise falar algumas vezes e é bem legal. A Focus é um relatório que o Banco Central divulga, tá no site do Banco Central, ele divulga toda segunda-feira, né? Segunda, essa semana que eles divulgaram. Que tem uns problemas lá de greve e tal, né? Mas segunda-feira ele divulga. E o que é a Focus? Ele pergunta, na verdade, as instituições financeiras enviam para o Banco Central suas projeções de inflação, de crescimento econômico, de taxa de juros. Essas são as principais, inflação de curto prazo, inflação de longo prazo. E aí o Banco Central tira a média dessas projeções, a mediana, né, o número que mais aparece, e divulga isso toda semana. Então é um lugar interessante para a gente ter uma ideia de como o mercado está enxergando as ações do Banco Central no futuro, né, em termos de taxa de juros, de inflação, de crescimento econômico. Para ter essa ideia de se inflação daqui a um ano de 4 é muito ou pouco, uma boa dica é olhar o que o Focus está pensando. Ele é uma boa referência de como é que o mercado está vendo nos próximos meses as ações do Banco Central. Virou moda agora, então, encontrar o que o Focus divulga tá super fácil, né? Rádios, televisões, todo mundo fala.
Não, mas poderiam chutar. Então, uma coisa que a Denise sempre chama atenção, que é muito legal, é o seguinte. Primeiro, né? De novo, Focus, o boletim Focus não é do Banco Central. Isso. Ele simplesmente pega informações e compila. Super importante. Mas uma outra coisa, o banco pode ir lá e mentir. Ele não Sim. vai falar. Como é que o Banco Central, super inteligentemente... Então, o Banco Central, ele divulga sempre quem são as instituições que mais acertam projeções. E isso é super importante para o mercado. Você ser um banco que acerta projeções, diz para o seu cliente, olha, eu tenho um ótimo departamento econômico, acerta aqui, então siga minhas recomendações. Então, ele não tem incentivo para mentir as suas projeções ali, porque ele quer estar entre... Ele divulga o que ele chama dos top 5, as 5 que mais acertam. Ele quer estar entre as instituições que mais acertam. Então, esse é um ponto muito importante que torna aquelas projeções fidedignas, né? É a melhor projeção que aquele banco tem, que ele divulga ali. Né? E isso é muito interessante. Se você pegar aqui, a gente estava falando de Selic, o Focus ontem falou que estima que a Selic no final de 2024 estará em 9%. Teve uma época que a gente colocava no Insta toda semana, né? E daí, quando você vai olhar o que o Focus estimava e o que de fato aconteceu, nem sempre é a mesma coisa. Mas é uma baliza. Por quê? Porque o mercado, ele se precifica. Então, o Focus também está falando para o final de 2025, 8,25%, é isso? 8,25%. Ainda com uma inflação de 3 e pouco, ainda é um ganho real. E eu, falando em ganho real, vou voltar para uma coisa que eu deveria ter falado, só para dar nomes aos bois. Por querer investir, a gente tem que investir para proteger o nosso dinheiro da inflação e também para ter ganho real. O que é ganho real? É aquilo que a gente ganha, aquilo que a gente faz o nosso patrimônio crescer acima da inflação. Então, se eu investir e ganhei 10% num período e a inflação foi 5%, eu tive 5% de ganho real. Isso é super importante na hora de você avaliar. A gente vai um pouquinho mais na frente falar como avaliar a performance dos investimentos, mas o ganho real, ele é fundamental. Então, acho que em termos de renda fixa, a última coisa que falta falar é prazo, né? O prazo, quanto mais fácil você tem seu dinheiro na mão, né? Quanto mais curto, menos você recebe. Então, se alguém quer pegar um dinheiro, uma instituição, uma empresa quer pegar um dinheiro por um prazo longo, ela paga sim um prêmio. Então, a gente tem que olhar que o dinheiro longo, ele custa mais caro. Fala-se muito de uma coisa que se chama marcação a mercado. E a marcação a mercado, ela é sim um reflexo, né, que os títulos sofrem diariamente, que o seu título, se você for vender, encontrar alguém que quer comprar aquele título, ele tem que ser vendido no nível de taxa de juros daquele momento, e não de quando você fez o investimento e nem de quando o investimento vai vencer. Então, a marcação ao mercado, na hora que a gente olha para a nossa carteira, ela é muito importante. Por quê? Porque é o preço todos os dias do seu investimento. Ah, Helena, mas se eu ficar até o resgate, não tem problema, você vai receber aquilo pactuado. Porém, você vai ver lá o sacode. Quanto mais longa a carteira, mais você vai sentir essa oscilação. Então, fechando, né? Renda fixa é aquele empréstimo que tem fixo taxa de juros, quem é o pagador, em quanto tempo. Ok. Só que ele falou assim, não quero tomar dinheiro emprestado, quero sócio.